Sabe o que separa um vendedor técnico, aquele que é bom, daquele que consistentemente arrebenta as metas? Olha, a resposta não está em saber mais sobre o produto. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na jornada de transformação de um especialista para um verdadeiro consultor estratégico, destrinchando na prática o que é essa mudança de mentalidade que gera a receita de verdade. E o ponto de partida é todo em cima dessa ideia aqui. Ser técnico cria confiança, sem dúvida. Mas o que de fato cria receita é ser consultivo. Confiança é a base, claro, mas o que realmente move o ponteiro é a estratégia, é o foco no impacto. Essa frase é a chave para tudo que a gente vai ver a partir de agora. Bom, vamos lá. Vamos conhecer a protagonista do nosso estudo de caso. Pensa numa profissional de vendas que é uma verdadeira mestra do produto que vende, sabe? Conhecimento técnico impecável, mas que, mesmo com tudo isso, estava com dificuldade para fechar negócios de forma consistente. Então, esse era o ponto de partida. Dominar a tecnologia, explicar as funcionalidades, responder cada pergunta com uma precisão cirúrgica. Isso constrói credibilidade, com certeza. Mas a palavra-chave aqui é reativa, porque uma coisa é responder, outra completamente diferente é conduzir. Estar ali à disposição não é o mesmo que liderar a conversa de vendas. Ok, então para entender de onde vinha o problema, o jeito foi analisar o que acontecia na prática, no campo de batalha. 3 reuniões de vendas foram gravadas, analisadas e olha, um padrão muito, mas muito claro começou a aparecer. Vamos dar uma olhada no que essas conversas revelaram. Na primeira reunião, o que a gente viu foi uma demonstração de produto brilhante. Sério, todas as funcionalidades foram apresentadas com maestria. O problema? A conversa ficou só na superfície. Não teve aquela investigação profunda para quantificar o impacto real do problema no negócio do cliente. Faltou ligar o quê da ferramenta com o quanto isso custa do problema. Aí veio a segunda reunião. O cliente trouxe um desafio técnico bem complexo e a resposta foi, de novo, tecnicamente perfeita. Só que a oportunidade perdida aqui foi gigantesca. Em vez de discutir o risco para o negócio, as prioridades estratégicas, as métricas de sucesso, a conversa ficou presa na solução técnica. Foi uma resposta, entende? Não uma orientação. Na terceira reunião, o cliente já estava bem engajado, a narrativa técnica funcionou. Mas, de novo, a conversa não foi fundo na dor real. Faltaram aquelas perguntas cruciais, sabe? Quais são as metas? Qual o custo de não fazer nada? Qual a urgência para resolver isso? Sem essas respostas, a venda simplesmente perde o fôlego. E aqui o diagnóstico se consolida. A mentoria revelou esses 5 gaps principais. Primeiro, uma descoberta superficial sem profundidade. Segundo, faltava uma narrativa que desafiasse o cliente a pensar diferente, a famosa narrativa Challenger. Terceiro, a ausência da linguagem do dinheiro, o ROI. Quarto, uma condução passiva, que só segue o cliente em vez de guiar. E, por fim, um fechamento fraco, sem próximos passos claros. Mas todo diagnóstico precisa de um plano de ação, né? É aqui que a jornada realmente muda de rumo. A virada veio com 10 lições-chave, todas baseadas em dados e insights poderosos que trouxeram aqueles momentos de ahá, sabe? Essenciais para a transformação. A primeira lição é fundamental. Dados do LinkedIn mostram que 68% dos clientes B2B sentem que os vendedores não entendem as dores deles antes de sair apresentando uma solução. Gente, isso é um número gigantesco. Explicar o produto é a parte fácil. Transformar o negócio do cliente, isso começa com uma descoberta profunda e genuína do problema. E a segunda lição fala sobre o poder de provocar. Como a gente vê aqui no gráfico, o modelo Challenger, aquele que desafia o cliente com novas perspectivas, aumenta a taxa de fechamento em 14%. Isso comparado com as abordagens mais tradicionais, é um dado do Gartner. Não se trata só de demonstrar, mas de agregar valor, com um ponto de vista que o cliente nem tinha considerado ainda. Lição número 3. ROI é a língua oficial do decisor. Esse número da PwC é cristalino. 88% dos CFOs só dão um sinal verde para projetos que têm um retorno sobre o investimento, o ROI, muito claro. Falar de funcionalidade é falar com o usuário. Falar de payback é falar com quem assina o cheque. E para tornar a dor mais palpável, vem a lição 4. A baixa qualidade dos dados tem um custo e ele é altíssimo. O Gartner estima que as empresas perdem, em média, quase 13 milhões de dólares por ano com isso. Isso não é um probleminha técnico, é um problema de negócio milionário. Essa gangorra aqui visualiza perfeitamente a urgência da mudança.
De um lado, dados do Fórum Econômico Mundial projetam uma queda de 65% nas funções de vendas tradicionais. Do outro, as funções consultivas devem crescer 43%. A balança está pendendo e a mensagem é clara. Evoluir não é uma opção, é questão de sobrevivência. E esse gráfico aqui junta 3 lições poderosas. Um fechamento forte, com próximos passos bem definidos, aumenta a chance de avançar no negócio em 37%. Uma comunicação personalizada acelera a decisão em 2 vezes. E um bom storytelling, uma narrativa que envolve, aumenta a retenção da mensagem em 55%. São aceleradores diretos para o sucesso. Certo, as lições foram aprendidas. Mas como aplicar isso no dia a dia? A transformação só acontece de verdade com ferramentas práticas. Vamos ver agora os frameworks que nossa protagonista adquiriu para dominar de vez essa abordagem consultiva. Para fazer aquela descoberta profunda, a ferramenta escolhida foi o clássico Spin Selling. É uma estrutura lógica para guiar a conversa. Começa entendendo a situação, depois aprofunda no problema, explora a implicação desse problema em larga escala e, finalmente, constrói a necessidade da solução, conectando tudo ao valor que vai ser gerado. E para resolver aquele problema do fechamento fraco, esse framework aqui é matador. Ao final de cada reunião é preciso definir 4 coisas. Qual é o próximo passo concreto? Quem é o dono dessa ação? Qual o prazo para que ela aconteça? E, por fim, qual o critério de sucesso? Isso acaba com a ambiguidade e cria um impulso que leva o negócio para frente. E assim a gente chega na fase final dessa jornada. A união das lições com as ferramentas certas criou um novo manual de operação, uma nova forma de abordar cada interação, transformando completamente o perfil de vendas. E essa comparação final ilustra a transformação de um jeito brilhante, de alguém que só responde para alguém que conduz, de quem demonstra o produto para quem provoca o pensamento, de um foco no produto para um foco total no impacto para o negócio, e, finalmente, de uma postura que reage para uma que lidera a narrativa. É uma mudança completa de paradigma. E para fechar, fica aqui essa provocação. Olhando para a própria forma de atuar, a abordagem atual está mais para explicar o que se vende ou para transformar o negócio do cliente? A resposta a essa pergunta pode ser o primeiro passo para uma jornada de evolução tão poderosa quanto essa que a gente acabou de analisar.